25.909, né? E por mais que tenha sido super lucrativo, né? Foi muito legal. Tiveram muitas lições nesse mês, muitas. E aí, tudo bem? Sou o Léo Portes aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Trader de Elite. E aqui nesse podcast a gente vai estar falando com membros da comunidade do Trader de Elite e o objetivo desse projeto é tentar o máximo possível desconstruir aquilo que para muitas pessoas parece ser muito difícil, que é se tornar um trader de elite, que é ganhar dinheiro no mercado financeiro, que é ter consistência de ganhos e para muitas pessoas que chegam até o final dessa caminhada do rumo à elite, viver de bolsa de valores. E muitas vezes, quando você está começando do zero, eu sei o quão difícil pode ser e o quão complicado pode parecer, mas na verdade pode ser muito mais simples do que muitas pessoas pensam e definitivamente não é algo fácil, mas também pode ser muito mais simples. E esse é o primeiro episódio do podcast Trader de Elite. Nesse projeto a gente vai estar falando com quem realmente faz parte da elite do mercado financeiro. E eu estou muito feliz de ter aqui meu primeiro convidado e a pessoa que vai estar por muitas outras vezes aqui também nesse podcast, o Jonathan. Como é que tá, irmão? Fala, mestre. Muito bem acompanhado hoje. Prazer estar aqui no podcast com você. E, cara, realmente, muita dedicação, muita luta e vontade de chegar na elite, e isso é o que a gente veio falar aqui, né, cara? Conversar realmente sobre essa trajetória toda, porque vale a pena desmistificar, tirar da cabeça todos os medos ou dúvidas ou questionamentos para que a gente possa realmente voar e decolar juntos, né? Com certeza. E sabe que lá dentro da mentoria e da comunidade, que é algo bem fechado, você tem sido uma das pessoas que mais tem inspirado lá dentro por conta dos resultados que você vem trazendo e mostrando resultados muito expressivos e que, cara, para falar a verdade, é o sonho de muitas pessoas que estão começando a trilhar essa jornada para começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então conta pra gente como que foi o mês de maio, que eu sei que você fechou positivo pra caramba e teve um bom resultado em maio. Foi sim, cara. O mês de maio foi o meu primeiro mês lucrativo, né? Justamente porque foi o mês onde eu consegui aplicar os estudos. Até então, eu realmente não tinha nem tido suficiente estudo, nem suficiente experiência ou hora de tela, como o pessoal fala, para entender o mercado, ver o comportamento do ativo. Então, para chegar nisso, foi uma trajetória realmente, no começo, baseada numa empolgação, num achismo, que foi em dezembro do ano passado, né, dezembro de 2019, que eu já tinha pequenos investimentos, coisas que eu procurava, e de repente eu me deparei com day trade. Eu tinha preconceito até, né, um tempo, falando, não, isso aí é muito difícil, não, isso aí é muito... Quando eu fui ver algumas pessoas tendo resultado, alguns colegas de trabalho, e pequenos resultados, mas que já complementavam a renda deles e faziam com que eles tivessem uma motivação para fazer esse trabalho melhorar, eu fiquei mais curioso, falei, cara, eu vou dar uma olhada nisso, né? E realmente foi onde eu comecei a me aventurar, e não é uma coisa que eu recomendo, se aventurar, não é o caminho, porque eu olhava para o gráfico e falava, cara, eu acho que isso aqui não é tão difícil quanto eu imaginava, eu vou ver, né? E a minha primeira experiência foi ganhando R$600 num dia, né? A minha primeira experiência. Falei, nossa, tá vendo? Não é tão difícil assim. E aí depois eu fui ver que eu só tinha pego um dia que, de repente, eu me aventurei do jeito certo, e depois eu fui ver que nas perdas, eu falei, cara, vamos estudar, vamos procurar informação, porque não é somente se aventurando, é realmente conhecendo pessoas e caminhos que possam realmente te levar até as estratégias certas. E aí, foi quando eu conheci o trabalho do Portes, e foi esse momento aí onde eu estava na internet vendo um vídeo dele falando sobre como começar, né? Como começar no mercado, e começando com R$300 ou R$500, e isso é o suficiente para começar. Eu falei, caramba, bicho, deixa eu prestar mais atenção no que o Portes está falando, porque não somente ele falou com competência, mas ele parecia ser muito coerente, né? Você parecia ser coerente. Então, quando eu olhava para os vídeos no YouTube, eu falava, bicho, esse é o cara que eu preciso fazer a sequência que ele está mostrando. E foi aí que eu comecei a me dedicar. Então, em maio, foi a primeira vez que eu comecei a aplicar as estratégias
que eu comecei a doutrinar a minha mentalidade, que eu comecei a realmente me tornar um profissional, porque antes eu ficava clicando o botão lá, entrou, saiu da operação, de repente eu comecei a entender a importância de montar um diário de trade e olhar para aquele diário e falar onde é que eu estou acertando, onde é que eu estou errando, e fazer com que isso se tornasse realmente uma rotina, né? E essa rotina tem acontecido desde então. Que maneiro. E foi 25 mil e alguns quebrados, né? Quanto que foi? 25.909, né? E por mais que tenha sido super lucrativo, né? Foi muito legal. Tiveram muitas lições nesse mês, muitas, porque eu comecei a semana realmente dando um passo grande para trás, porque eu estava realmente colocando metas muito altas, e eu comecei a semana de maio com um foco de R$150 por dia, né? E consegui cumprir R$150 por dia de segunda a quinta. Aí numa sexta-feira eu tive um loss, só que aquele loss ele não me derrubou, ele me levantou. Ele fez com que eu falasse, peraí, você fez R$150 4 dias seguidos. Esse loss aí foi alguma coisa que você tirou o foco. E aí eu falei, qual era o foco que você estava antes? Era tal. Então, tá na hora de voltar para esse foco, não vamos desistir. E aí eu fui para outra semana, inclusive aumentando um pouquinho a minha meta para R$400 na semana. Mas antes de continuar com isso, que eu sei que essa história representa muito como que é a vida de um trader, né? E essa realmente é uma jornada muito próxima da minha também, e provavelmente vai ser uma jornada muito próxima das pessoas que vão começar a querer trilhar esse caminho também. Então, antes de a gente continuar com essa história, vamos voltar lá atrás, aonde tudo começou para você, da onde você veio, o que você fazia, a história do Jonathan lá atrás, como você descobriu o mercado. Sei que você veio da aviação, e para mim sempre foi... Eu sempre tive vontade de, inclusive, a minha vinheta do canal tá lá no helicóptero, eu sempre tive vontade de pilotar. E você realmente sempre teve essa profissão, que para mim sempre foi um grande, meu Deus, sempre foi talvez um sonho guardado também. Então conta pra gente lá atrás, antes de chegar no mercado financeiro, como que tudo começou. Bora, mestre, vamos lá. Cara, tudo começou... bom, vocês podem ver as guitarras aqui atrás, né? Tudo começou na música, né? 18 anos de idade, entrei na faculdade de música em Campinas, na Unicamp. E de lá eu toquei com alguns artistas, viajei pelo Brasil, viajei para fora para tocar com alguns artistas também. Foi uma experiência muito bacana, né? De viver um pouco o mundo, né? Viver a estrada, né? De um artista. E depois de um tempo eu comecei a perceber que eu queria outras coisas até na música, né? Queria até me desenvolver fazendo as minhas músicas e tudo mais, e que talvez procurar uma outra profissão que fosse permitir que eu fizesse a música mais à vontade, né? Ou seja, não ficar só tocando com outros artistas. E aí eu parti para a aviação, que era um sonho de infância. Eu sempre tive essa vontade desde muito pequeno. Isso foi em 2006 que eu comecei o curso teórico para piloto, né? E em 2006, 2007 eu fui me formando. Em 2008 já comecei a procurar emprego. Em 2009 ingressei para uma empresa aérea como copiloto. De 2009 até 2012 eu fui copiloto. Aí 2013 comandante até a data atual, né? A vida de piloto, ela também é assim como a vida de músico na estrada. De piloto também é essa coisa muito voltada para você descobrir novas culturas, falar com todos os tipos de pessoas, todas, né? Desde motoristas a outros pilotos, advogados, médicos, enfim. Tá? Acaba aprendendo a lidar com a diversidade cultural das pessoas. E a gente começa a perceber que, independente vamos dizer assim, do poder aquisitivo de uma pessoa, de que classe social ou qualquer outra coisa que ela algumas pessoas se destacam, né, independente de onde ela vem. E é muito interessante, às vezes, que eu, por exemplo, conversando com o mecânico, né, e o mecânico, entre aspas, ele fica assim, comandante, com licença, né, com aquele respeito, aquela coisa toda, e conversando com o mecânico, ele fala, cara, eu faço day trade. Eu falei, cara, que legal, bicho, o que você faz no day trade, né?
Ele fala, não, hoje eu estou mexendo lá no mini índice, no mini dólar, estou gostando, dá para tirar uns trocados a mais e tudo mais, o cara todo empolgado, né? Eu falei, bicho, esse cara sabe o que ele está falando, né? E depois voando com outro copiloto, ele falando a mesma coisa. Aí eu falei, cara, eu preciso entender melhor o que é isso, porque realmente eu era aquele cara que pegava um pouco do meu salário, colocava em fundos imobiliários, que é muito legal também, não estou dizendo que não se deva fazer, né? Eu acho que o espectro todo de investimentos é muito interessante. Eu também tenho algumas criptomoedas, essas coisas são importantes, o cara ter a mente aberta. Uma coisa que eu via muito também, Portes, é aquela coisa da pessoa falar assim, bicho, isso aí não dá certo, isso aí é errado, isso aí é misterioso. É assim, todo investimento ele vai ter o seu grau de risco mais elevado, menos, ou seja, mais moderado, mais arriscado, enfim. No final, é o que a pessoa se sente bem fazendo. É o que importa. Então, assim, tudo é bom. Não tem aquela coisa, esse tipo de investimento não é bom. Talvez a poupança não seja bom, mas tirando a poupança, praticamente tudo é bom. Você fala, mas isso aqui rende pouco, tá? Mas depende da finalidade. Então, nessas conversas, eu fui abrindo a minha mente para isso também. Eu falei, cara, eu vou conhecer o day trade através de um amigo que é piloto também. Fui até a casa dele, vi ele operando. Eu falei, cara, isso é muito complicado. Quando ele falou de Fibonacci para mim, eu falei, cara, Fibonacci não é aquela relação entre as estrelas e os caracóis e não sei o que, e realmente é. A fórmula Fibonacci, ela é divinda de realmente uma coisa até que é meio mística, se você parar para pensar que todas as coisas no universo têm a relação Fibonacci de uma forma ou de outra. A distância entre os planetas, enfim, é uma história muito doida. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, como é que esse negócio se usa no mercado financeiro, né? E comecei a ficar muito curioso. E foi então que, em dezembro, até a minha esposa também, ela chegou e falou, pô, John, seria legal você se meter nisso daí, eu gostaria de ver você fazendo isso, porque você é um cara com potencial. Ela acreditava mais em mim do que eu mesmo acreditava em mim antes de começar. E eu falei, bom, vou tentar, né? E aí, pesquisando, vi várias coisas. Na internet, assim, quando eu até chegar em você, Potts, eu vi muitas coisas engraçadas, né? Muitos, tipo, cara sem camisa, no meio de uma padaria, falando, pô, tô ganhando aqui R$200. Falei, pô, esse cara tá ganhando, não é possível, ele faz dinheiro assim fácil. E eu comecei a ver que era possível, é possível, só que é importante entender qual que é a relação do indivíduo com aquilo, né? Não é porque um faz que você vai fazer igual aquele um, você vai ter que descobrir, eu estou tendo que descobrir o meu jeito de fazer, né? E respeitar os meus limites, respeitar tanto os meus limites quanto as minhas... Ter cuidado, enfim, me conhecer como pessoa para operar no mercado, né? Então, são vários tipos de limites, que é um limite financeiro, limite emocional, enfim, tudo isso entra em jogo para a pessoa se expandir, ela tem que realmente entrar numa zona de expansão para se tornar um trader. Show. E a gente teve a oportunidade de conversar algumas outras vezes e a sua história, ela lembra muito da minha também e provavelmente de muita gente que é basicamente você querer sair daquele trabalho que você tem, que talvez você não seja tão valorizado. Eu já várias vezes contei a minha história, que eu trabalhava numa loja chamada Copenhague e como eu era o cara novo da loja, eu cheguei e o gerente, o chefe, acabou me botando para fazer tudo. Eu fui contratado para ser vendedor, na carteira eles colocaram como atendente, e aí acabei limpando o chão, fazendo caixa, vendendo, fazendo cafezinho, arrumando estoque. Então, por ser o cara novo, eu acabei vendo um faz tudo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito séria com relação a isso. Bom, se eu fui contratado para fazer uma função, então vou fazer aquela função. O que é fora disso é fora do escopo e eu sempre fui flexível, mas também não deixava muito que o abuso, e a gente sabe como é o mercado de trabalho, às vezes o chefe acaba se abusando bastante do funcionário em si. E muitas vezes a pessoa também que está no mercado normal, tradicional de trabalho, se sente talvez desvalorizada, se sente muitas vezes também nem desvalorizada em si, mas querendo uma oportunidade maior, querendo acelerar o crescimento financeiro dela, e aí acaba se encontrando no mercado. E foi assim comigo também, e eu sei que foi assim com você também, querendo sair um pouco da parte de aviação, ou chegar em paralelo os dois até focar 100% no trade, né? Exatamente. É assim, né, a questão
a questão de ser um empregado, né? A pessoa tem que entender muito bem quando ela escolhe. Eu tenho que entender muito bem quando eu escolho ser um empregado, né? Existem alguns benefícios, né? Que às vezes são benefícios muito mais embasados em medos e preocupações de não ter algo, né? Pô, às vezes são benefícios verdadeiros também, claro. Ser empregado não é ruim em todos os campos, mas quando eu converso com qualquer pessoa de qualquer ramo, tá? De qualquer empresa, sempre tem um amigo do chefe, sempre tem o colega que mentiu para conseguir um cargo melhor, ou as rivalidades, rixas, ou puxada de tapete, essas coisas que se vivem muito fortemente no ambiente corporativo, né? E por incrível que pareça, na aviação isso também existe em todas as empresas, óbvio, é um ambiente corporativo. E acredito que todo mundo que está nesse tipo de ambiente sinta em algum momento que a vida começa a se dividir entre coisas que são realmente importantes e significativas e entre outras coisas que eu chamo de ficar girando na rodinha do rato, né? Até no livro Pai Rico, Pai Pobre ele fala disso, né? Que é a questão de repetir um ciclo e se manter dentro do sistema de uma forma que a vida começa a perder significado. Você passa a ser apenas uma peça dentro de uma empresa. E realmente tem que ter esse questionamento interno. Tá valendo a pena eu ficar nessa condição? Para algumas pessoas, acredito até que vale a pena, não vou dizer que não. A questão é que se chega num ponto que você acha que teu potencial não está sendo utilizado ao máximo, então tem um problema. Tem uma frase que eu sempre falo entre amigos, quando a gente está conversando, eu falo assim, se você se sente entre as pessoas mais competentes dentro do seu ambiente de trabalho, tem uma coisa errada. Porque você deveria estar num lugar onde você ganha mais e você não deveria ser o mais competente, você deveria estar bem no meio. Se você é menos competente, você também está no lugar errado. Então, se você está num lugar que você sente que o teu potencial não está sendo todo utilizado, tem um problema ali. Um problema seu, de escolha, por que você continua ali, né? Então, isso vai minando o emocional da pessoa, né? Ela realmente, eu mesmo, né, em alguns momentos do meu trabalho, eu já tive em situações eu falava, pô, não estou feliz, não tá legal, não tá do jeito que eu sonhava, do jeito que eu queria. Aí o que acontece? As reclamações. Cara, se tem uma bomba mental e emocional, é a tal da reclamação. Então, todo mundo que eu conheço no ambiente corporativo está reclamando, ou é o salário, ou é horas de trabalho, refeição, transporte, o chefe, o subordinado, não interessa, tem uma reclamação. E isso faz com que a pessoa se torne ranzinza, um problema dentro de casa. E uma das coisas que eu sempre prezei se você quer ser uma pessoa boa com você mesmo, você precisa ser bom, primeiro, em não se maltratar com reclamações, indignação, raiva. Todas essas coisas causam uma série de impulsos até do cérebro químico que vai minando a pessoa de uma forma que ela perde a saúde, perde a paz, perde tudo, e quando vê, está perdendo a melhor parte da vida, que é curtir o que faz, que é curtir estar livre, né? E, cara, eu não consigo imaginar nada melhor do que o day trade para isso. Eu não consigo imaginar. Para mim, é claro que para muita gente tem outras coisas, mas é impressionante como o day trade ele é você com você na frente da tela, tomando as suas decisões perante o mercado que você estudou, que você praticou. Não tem um chefe te cobrando, não tem que um projeto que eu tenho que trabalhar com uma pessoa que eu nem queria trabalhar, ou não concordo com o projeto, eu falei para o meu chefe que deveria ser diferente e ele está fazendo o contrário. Cara, não tem nada disso. É você se preparando e descobrindo que você pode se melhorar e que você pode expandir em todos os aspectos, né? Então, cara, realmente esse negócio de estar no ambiente corporativo, a pessoa, quem está ouvindo isso sabe o que eu estou falando, quem está nesse ambiente deve estar sofrendo coisas parecidas com isso, sabe muito bem o que é não ser valorizado dentro de um ambiente de trabalho. E realmente é muito importante que a pessoa entenda que as coisas só vão mudar quando ela escolher, ou eu, né, escolher mudar. Só. Se não houver uma mudança interna, vai continuar com a mesma vida.
E você falou duas coisas muito, muito importantes. Primeiro, você tocou na palavra potencial e depois você falou sobre estar num ambiente onde você fica se frustrando, se julgando, se maltratando internamente. Isso é uma coisa que a gente vai voltar já já, mas com relação ao potencial. E você estava lá na aviação e você viu que, pô, tá falando com aqui meu amigo piloto, o mecânico que tá falando sobre day trade, eu comecei a procurar na internet, eu vi um cara sem camisa no supermercado fazendo trade, eu comecei a me adentrar nesse mercado, eu vi que eu também tinha potencial. E aí, como é que foi esse seu início nessa jornada do mercado financeiro? O início é uma mistura de impulsividade, empolgação, vai dar certo, com putz, errei, caramba, que é isso, né, cara, esse dinheiro, por que eu perdi esse dinheiro? Aí muita gente fala assim, né, pô, mas você perdeu porque você tinha, cara, ninguém quer perder dinheiro, e todo mundo está precisando de mais dinheiro, né? Todo mundo está a situação de vida que a gente acaba construindo, normalmente é uma situação onde a gente precisa de mais para não somente sustentar, mas poder realmente viver uma vida mais confortável. Então, assim, óbvio que eu não queria perder o meu dinheiro, é óbvio que ele faz falta naquele momento inicial, e aí depois eu comecei a pensar, cara, vamos lá, é possível ganhar? É. Como que foi ser um piloto, por exemplo, né? Ser um piloto me exigiu um curso teórico, que são 5 matérias, né? Teoria de voo, mecânica, enfim, tem lá navegação, regulamentos e meteorologia. É isso, praticamente essas 5. E aí o cara faz isso, um piloto privado, que significa que ele vai voar para ele mesmo, né? Ele não pode trabalhar, é só um piloto privado para ele acumular hora de voo. Faz piloto privado, vai para o piloto comercial, do piloto comercial ele pode procurar emprego. Esse é o caminho. Eu falei, quanto tempo demorou para fazer isso? Pô, demorou 3 anos no meu caso, né? Para eu me formar um piloto comercial e chegar numa linha aérea. Que, na verdade, é até relativamente rápido. Quanto custou? Pô, custou uma grana. Vendi carro, vendi guitarras que eu tinha na época, vendi tudo que eu tinha para pagar o curso de piloto. Beleza. Você acha que no day trade você vai ganhar, sei lá, 20 mil no mês, que foi o que eu ganhei no mês passado, 25 mil, você acha que você vai ganhar isso numa sentada, olhando para o gráfico, apertando o mouse? Não. Você vai ter que se aprimorar. Você vai ter que olhar para alguém, ou para algo, algum curso, alguém, para quem você vai emular, né? Imitar. Né? E uma coisa que o Potts sempre fala, você sempre fala, mestre, que é o trade mental. Você já viu piloto de acrobacia fazendo voo mental? Já viu alguma vez, mestre? Não, nunca vi. Cara, é muito legal. Os caras estão no chão, fora do avião, eles fecham os olhos, eles fazem todas as manobras no chão. Eles se coordenam mentalmente antes de entrar no avião. Isso é voo mental. Quando a gente vai para um simulador de linha aérea, a gente precisa se imaginar dentro da cabine e precisa imaginar, cara, eu tô com, sei lá, uma falha de motor. Bom, minha mão vai ter que ir para essa manete, vou ter que reduzir, fala em voz alta, você faz totalmente voo mental. É muito importante o voo mental. Aí eu comecei a falar, bicho, vamos fazer trade mental. Olha para a tela, não precisa nem ser simulador, você já tem um gráfico ali. Aí eu ficava pensando, o candle que fechou foi esse último aqui. O que você faria aqui? O que você tem aqui na tua frente? Eu tenho aqui na minha frente um fundo duplo. Tá, será que vai romper? Será que vai falhar o rompimento? Como que você entraria aqui? Vamos ver qual é a tendência do gráfico para trás. Pô, a tendência era de alta. Pô, talvez não rompa, então. Então, vamos ver o próximo candle. O próximo candle é de força para cima. Pô, legal, um sinal de entrada. Vou entrar. Pum, entrei. Então, fazendo de conta, na minha cabeça, é tudo mental. Vamos ver o próximo candle. Passaram, pô, realmente subiu mais. Pô, realmente subiu de novo, teria pego o meu alvo. Então, esse trade mental, ele é tão importante, porque ele formata a cabeça para entender como você agiria naquela situação. E, obviamente, algumas vezes você toma stop. Você fala, pô, levei um stop loss aqui. Legal, por que será que eu levei esse stop loss? Meu stop estava errado. Enfim, uma série de coisas. Mas é exatamente esse sentimento que tem que trazer para a operação, né, do day trade. Esse sentimento do cara realmente entender que ele está numa escola. É uma escola. Até você se profissionalizar, é importante que, na verdade, quem vai determinar que você se profissionalizou é você mesmo. Só que, para entender que você está profissionalizado naquela tarefa,
o mínimo que você tem que ter é disciplina e organização. Saber o que você está fazendo e onde é necessário corrigir. E outro exemplo, jogador de futebol. Você não vê um cara chutar uma bola pro gol e errar o gol e cair no meio do campo, se desesperar e chorar, falar, eu errei o gol, né? Cara, não, levanta, segue o jogo. Então, é a mesma coisa aqui. Você fala, cara, mas, pô, como é que eu me levanto de ter quebrado a banca? Ué, bicho, você entrou nessa, você vai se levantar. Literalmente, se você quer isso, é importantíssimo você saber se puxar do fundo e falar, cara, levanta. Pô, perdemos o jogo da final do futebol. Sim, tem um ano que vem, vamos se preparar melhor, então. Mesma coisa no trade, cara. Putz, tá, vou arranjar dinheiro de novo. Pô, mas eu tinha 5 mil. Pô, agora me sobrou R$500. É isso aí. Vai fazer com R$500. Vai fazer R$500 render. Então, é muito importante o cara se erguer. Cara. É muito importante. Sim, exato. E esse trabalho de se erguer, só finalizar essa ideia, teve uma chave para mim muito importante. Tá? Primeira toma a sua decisão. Você vai fazer isso? Vai. Beleza, você tomou a tua decisão. Legal. Então, uma vez que você está decidido e vai levar isso para frente, então entenda que se você perdeu dinheiro é porque você não se conhece. Você fez algo que você não deveria fazer, agiu com a emoção errada, agiu com falta de conhecimento. Então, vamos conhecer essa pessoa, vamos trabalhar qual era a emoção? Tá, essa daqui. Então, foi medo, foi ganância, enfim. Então, vamos olhar para ela e vamos olhar para ela com frieza e falar como que eu evito isso, como que eu saio disso, né? E dessa forma, realmente construir uma pessoa que vai operar no day trade. Você vai construir essa pessoa. Então, bicho, o se resgatar e construir, para mim, é essa a chave, né? Mas, enfim, é isso que eu queria acrescentar nesse final aí. E uma coisa importante que, pelo menos, eu sempre fui um cara que gosta muito de ler sobre psicologia, de ler sobre formas de a gente melhorar a nossa mentalidade. E esse caminho em direção à elite, para você se tornar um trader de elite, mexe muito com o emocional. E aí que vem lá que você estava falando do mundo corporativo, que a gente fica naquela ambiente onde a gente não está feliz, onde a gente não se sente valorizado, onde talvez o chefe não nos dê um caminho claro para que a gente entenda que a gente vai crescer lá dentro, a gente parece que fica sempre naquela mesma posição, naquela corrida de rato, e muitas vezes a gente acaba minando a nossa mentalidade, acaba ficando num sentimento de, putz, não estou colocando meu maior potencial para fora, eu não estou sendo valorizado, eu estou realmente me diminuindo e me sentindo muito mal, para não usar outras palavras. E aí, no mercado financeiro em si, quando você está diante do mercado, o principal problema que eu acho que a maioria das pessoas enfrentam é a questão de o day trading em específico, o resultado é imediato. Então, você toma a decisão, você entra e você sai, e na hora você já tem o resultado. E isso mexe muito com o emocional da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem medo de ver a consequência daquilo que ela está tomando a decisão. Então, se é algo positivo, ela, poxa, mandei bem. Se é algo negativo, se é um resultado ruim, ela começa a se julgar. E aí vem toda essa parte da mentalidade, que é algo extremamente importante para um trader de elite, que tem que ter esse tipo de mentalidade, porque um trader ele começa a crescer cada vez mais e começa a ter cada vez mais resultados, e quando ele começa a ter um resultado negativo, é aí que ele precisa ter realmente aquela blindagem da mentalidade. Eu sei que você é um cara que estuda muito sobre mentalidade, então fala como que você lidou com isso no seu começo. Eu sei que você começou lá em dezembro, não foi? Dezembro? Foi em dezembro. E aí de dezembro, janeiro, fevereiro, veio tendo resultados ruins, né? Sim. Como é que foi? E março foi um meio a meio, assim, só que foi negativo. Meio a meio em março. E aí em abril, meados de abril, começou a mentoria 3 de elite, aí você entrou para essa primeira turma, inclusive. Como que foi antes ali e o depois de abril? Eu sei que em abril você começou a melhorar os resultados. Cara, até preciso colocar essa. Um dos meus piores
dias foi o dia 13 de abril, que foi a primeira live. Não foi a primeira mentoria? Foi. Então, cara, por quê? Empolgação, né? E o Potts, vai com calma essa prova. Mas tudo bem. O que acontece? Cara, a primeira questão da mentalidade que você estava falando, que eu sempre tive ligado a esse mundo de PNL, sempre. Isso aí realmente é uma coisa que, graças à minha mãe, que me colocou muito cedo nisso, com 12 anos de idade, ela me colocou em treinamentos de PNL, que existem pelo mundo, tem no Brasil, enfim. E é muito legal você saber que uma coisa que você sabe é útil. Porque, por muitas vezes, eu sabia aquilo, até super novo, falava, tá, mas e aí, né? Tudo isso é legal pra caramba. E aí, quando você começa a entender onde se aplicam essas coisas. Tem um conceito da psicologia que veio do Carl Jung, tá? O Jung, um dos maiores psicólogos, ele e Freud, né? E Carl Jung, ele fala sobre o conceito da sombra. Não sei se já ouviu falar da sombra, Potts. Já. E o que ele fala sobre a sombra, né, o Carl Jung? Ele fala o seguinte: todos nós temos um lado sombrio, um lado que podemos chamar monstruoso, né? Que tem raiva, tem ressentimento, tem culpa, tem ódio, tem uma série de coisas, né, cara? Tudo aquilo que as pessoas têm de ruim, a gente tem isso dentro de nós. E por incrível que pareça, esse nosso lado pode ser um dos nossos melhores aliados, por incrível que pareça. É isso que Carl Jung fala. Uma pessoa que sabe integrar o seu lado sombrio é uma pessoa sem limites. É uma pessoa muito poderosa. Fala, mas eu tenho que me tornar mal? Não é nada disso. É simplesmente que você entende que aquilo faz parte de você e que você pode usar essa energia para criar ao invés de destruir. É uma energia de muita criação. Você pode reparar que toda pessoa de sucesso é temida. De um jeito ou de outro ela é temida. Você sabe que com aquela pessoa você não pode mexer. Todo mundo fala, opa, olha quem chegou lá, vamos mudar o jeito de falar, vamos se comportar melhor aqui, porque olha quem chegou ali. Por quê? Porque essa pessoa tem um lado sombrio dela muito integrado com o sucesso dela. Ela entende que a raiva dela pode ser um combustível para a maior motivação dela, para que ela não entre naquele lugar. Porque aquela pessoa já construiu uma coisa tão forte que faz com que aquilo seja um impulso. Aquilo que eu falo é o medo, tudo mais. Fala, cara, eu não vou deixar esse meu lado sombrio me vencer e me dominar. Eu tenho ele integrado, eu tenho domínio sobre ele, eu vou tomar a decisão da direção que nós vamos tomar. Por isso que eu falo que a tomada de decisão é importante também, porque a tomada de decisão faz com que o teu todo se alinhe, inclusive o lado sombrio. Então, quando eu comecei a perder no Day Trade, que foi no comecinho, meu lado sombrio estava ali me dominando, né? Totalmente. O que você fez? Que absurdo. Velho, bicho, quando você está no avião, você está lá, e se o motor começa a pegar fogo, você vai fazer isso? Não. Por quê? Porque você tem treinamento para aquilo, você se preparou para aquilo, você tem os teus, como é que fala? Sua rotina técnica para aquilo não te deixar desalinhado. Você sabe o que você tem que fazer naquela situação, né? É a mesma coisa que chegar um paciente sangrando para um médico que ele fala, ai meu Deus, ele está sangrando. Tipo, não faz sentido. Ele vai ter que lidar com aquilo. No day trade é a mesma coisa. No day trade, você vai ter que saber lidar com olhar o teu dinheiro negativo. Você fala, cara, não era essa entrada, era outra. Então, tudo bem, mantenha um gerenciamento. E tudo isso começou a entrar em jogo quando eu vi o Potts falando da psicologia, do PNL, de trabalhar a mentalidade, que isso é fundamental. Tem um dos vídeos no YouTube, um dos vídeos que, se eu não me engano, são 7 erros que você não deve cometer, acho que são 7. Sim. Cara, eu tinha cometido 7, assim, lindamente, várias vezes, né? Eu falei, velho, você está fazendo tudo errado. Então, assim, o primeiro passo ali para eu me melhorar foi assistir todos os vídeos no YouTube que você tem. Comecei a olhar e falar, cara, ouve direito. E se você acha que você ouviu, talvez você não está ouvindo as coisas mais importantes. Porque quando o Potts está falando, tem muitas coisas que você fala, mestre, que às vezes numa fala de 3 minutos, ali tem uma coisa num segundinho que fala, cara, isso aqui eu não tinha prestado atenção. Isso aqui era a chave para mim.
para outra pessoa pode ser outra chave. Tipo quando você lê um livro, né? Você lê o livro de novo, você vê coisas que na primeira leitura você não viu. Exato, exatamente. E tem a ver com o momento que você está, com o nível de atenção, enfim. Então tem uma série de coisas, assim como o material técnico também que você oferece, tem uma série de técnicas que você fala, cara, essa técnica eu não tinha prestado atenção desse jeito. Ele está falando disso e eu achava que era aquilo, na verdade é outra coisa. Então, assim, tudo isso começou a se integrar. Quando abriu a mentoria, quando você falou que ia abrir as inscrições, né, eu até virei para minha esposa e falei, não me interessa o valor. Ele fala, de novo aquela questão não interessa o valor, porque deve ter dinheiro. Não, a questão não é essa, que eu sei que é um investimento. É um investimento numa carreira, é um investimento numa profissão, é um investimento em algo muito maior, né, na minha formação como trader. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E por que eu sabia que eu ia fazer aquilo ali? Cara, porque eu quero mais saúde, eu quero tempo com a família, eu quero uma série de coisas na minha vida que faz com que eu olhasse para o day trade e falasse, cara, isso aqui é um caminho de uma profissão, né? E comecei a levar aquilo a sério. Então, hoje eu estou realmente criando essa transição entre deixar de agir de forma impulsiva no mercado, né? É como se fosse pegar um cara que ama aviação e joga ele no avião e fala, eu vou pilotar de qualquer jeito. Cara, não vai dar certo. Não é de qualquer jeito. Então, eu estou realmente nessa transição entre realmente para de fazer as coisas de qualquer jeito e se profissionaliza. Execute como um profissional. Olha para as suas estatísticas e haja sobre aquelas coisas que você já tem maior domínio e vai ampliar o seu domínio depois com o tempo. Sim. E você citou uma coisa aí de prestar atenção e inclusive você na aviação acabou virando instrutor, né? Você acabou virando avaliador, né? Então você imagina você aprovar um cara que obviamente não tinha um bom equilíbrio psicológico, botar aquele cara para aceitar ele para ser piloto e pilotar ia dar uma coisa muito ruim, um acidente e provavelmente um estrago gigantesco. No mercado financeiro é a mesma coisa. Se você não tem aquele preparo, se você não tem aquela capacidade de entender que um processo ele pode muitas vezes não ser mil maravilhas ou não ser somente flores, mas que é o processo que muitas pessoas passam, que ainda assim, passando por isso, elas conseguem chegar naquele objetivo, ainda assim, eu acho que ficaria muito mais fácil, né? E lá no início a gente estava falando, logo no iniciozinho do podcast, que eu interrompi você para depois a gente voltar, justamente o fato de, em maio, você ter tirado 25.909, né? Olha o detalhe do 9 no final, 25.909 reais, que lá em abril você se inscreveu para participar da mentoria, que inclusive está rolando, daqui a pouco vai sair módulo de mercado americano, e aí você fez um investimento lá para entrar para a mentoria, para fazer o seu treinamento, para aprender como que tudo funciona. Em maio você tirou praticamente 10 vezes o valor que você investiu, né? E eu sei que, porque eu estava acompanhando todo o processo, avaliando todos os diários de trader, o pessoal que está assistindo o podcast e não sabe muito bem como funciona a mentoria, todos os alunos que estão lá dentro, eles enviam os diários e a gente vai avaliando cada trade que a pessoa faz. Inclusive, uma vez estava avaliando os trades do Jonathan ao vivo no Instagram, a gente conversando e basicamente as pessoas pensam, pô, 25 mil reais, caramba, deve ter sido perfeito. E a gente sabe que o que importa no final é você ser lucrativo. É por isso que aquela frase acaba ficando tão famosa e marcada no mercado aqui. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. E apesar de você ter ganho quase 26 mil reais, não foi 100% perfeito, não foi? Como foi essa história? Conta pra gente, os detalhes do mês de maio. Cara, foi um mês que me fez refletir muito, justamente por ele ser longe de perfeito, né? Longe de perfeito. E depois, conversando até contigo, eu percebi que realmente não se deve procurar a perfeição, porque isso só vai machucar a pessoa no final. Se deve realmente procurar disciplina e ter calma e paciência consigo. Mas, basicamente, eu tive uma semana que eu perdi 15 mil reais, né? E foi praticamente quase o lucro da minha semana inteira, né? E isso também já aconteceu recentemente. E é muito ruim esse sentimento, é muito chato sentir, poxa, trabalhei tanto para conseguir esse lucro e perdi. Legal. Lembra, de novo, que tudo tem um porquê.
a melhor parte, tá, de perder dinheiro é que o dia seguinte, os 2 dias consecutivos após a perda, eu voltei que nem uma águia para o mercado. Eu via coisa que eu não estava vendo. Eu via a diferença entre um candle e o outro, e falava, cara, isso aqui vai acontecer agora, e pá, e acontecia, assim, tipo, meu. Por quê? Porque aquilo te acorda, um chacoalhão, fala, cara, o que você está fazendo? Você não está atento, né? Você está perdendo por falta de atenção, ou você está lerdo, né? Eu ficava falando, nossa, será que vou tomar isso? Cara, claro que você vai tomar o stop, sai dessa operação. Aí eu esperava, às vezes, um stop muito longo, quando eu falava, bicho, você já sabia que ia tomar esse stop porque você estava vendo coisa errada. Então, esse mês de maio foi um tobogã, como eu disse, foi a primeira semana, a meta era R$150. Acabei o mês com a meta de R$2.000 por dia, sendo que em alguns dias eu fiz 11 mil, 10 mil num dia, que também, por mais que seja muito legal fazer esse volume num dia, me assustava, porque, bicho, você está entrando com uma mão muito pesada que às vezes não é hora para isso. E até hoje é um ajuste de tudo isso, né? A pessoa precisa realmente se encontrar nesse ajuste. E então, assim, foi maravilhoso sair no lucro, mas eu entrei em maio falando, cara, vamos tentar nivelar esse negócio agora, vamos tentar realmente consistência e fazer ganhos nivelados e tudo mais, e realmente, a semana foi melhor, com exceção da sexta-feira, que eu tive uma perda, tudo bem, vamos seguir para outra semana. Uma coisa que eu percebi em maio foi que eu tive 4 dias de loss. Em maio não. Em maio, tá certo. Em maio eu tive 4 dias de loss. Foram praticamente os 20 dias de maio foram, se eu não me engano, não lembro agora, de pregões, né? E foi isso que foi um despertar para mim. Falava, bicho, você teve 16 dias de gain, 4 dias de loss. Então, aceita que nos dias de loss, você vai ter loss, porque aquele dia você não tá tão legal, você viu uma coisa no mercado, só que tenta não perder muito, né? Siga o seu gerenciamento, que é uma coisa que precisa ser ajustada. Normalmente o loss é maior por causa do bendito trade de vingança. Então, realmente tem que se educar a não fazer vingança. É muito difícil. É muito difícil. Porque você, de novo, precisa se conhecer. Falar, cara, você está se traindo no teu gerenciamento. Então, por que você se trai? É aquele monstro que você não integrou. Tem que integrar e falar, cara, toma esse loss, ele é meu, esse dia não foi legal, parte pro próximo. Pô, se de um mês inteiro eu tive 4 dias de loss, era só não ter perdido muito, que eu talvez, ao invés de ter feito 25.909, eu teria feito 35, 40, justamente porque eu tenho que saber perder melhor, né? E saber perder, na verdade, é entender que vai ter o dia seguinte, vai ter o mês seguinte. Tenha cuidado com você mesmo. Não ache que você vai fazer a tua fortuna em um dia de trade. Não é assim, né? Pode até ser para muitos quando ela já chega num grau maior, como a gente sabe que é possível. Só que para chegar nisso, tem que saber respeitar a tua meta, né? Exato. Tanto de loss quanto de gains, né? Exato. E para você saber ganhar, para você realmente estar em um patamar onde você ganha muito dinheiro, é o caso, por exemplo, da divisão de faixas, né? Dentro do Trade Elite, a gente tem a divisão das faixas e tem a faixa dourada. A faixa dourada é a última faixa, que é quando o cara ganha 100 mil reais. Então, para você estar num nível de você ganhar uma grana alta, para você ganhar 25 mil reais no mês, para você ganhar 11 mil reais num dia, para você ganhar 4, 5 mil reais consistentemente, você também tem que saber que vai ter um dia que você vai tomar uma paulada que também não deve te abalar. Você tem que saber perder, tem que levar o jogo do jeito que os grandes também jogam. E isso me lembra muito futebol. Eu sempre fui o cara que gostou de jogar pelada na frente de casa, no asfalto, na terra, e a gente sabe o quão difícil é cair de cara no chão, joelhada no chão, tomar tostão na coxa, no Rio Grande do Sul a gente fala tostão. No Rio Grande do Sul a gente fala tostão, em São Paulo fala paulistinha. Paulistinha. Você tomar aquela joelhada na coxa dói pra caramba. Você se lesionar, você tomar uma rasteira, tomar uma bicuda no meio da canela, isso dói. E muitas vezes, para você que talvez está jogando uma pelada em casa, na frente com os amigos, dá pra caramba. Mas se você for olhar, por exemplo, um jogador profissional de futebol, eu lembro de uma coisa que meu pai me falou uma vez, que até hoje nunca esqueci, que eu sempre vi os caras caindo, e
tomando tesourada e tomando carrinho, rasteira por trás. Eu falei, caraca, deve doer esse negócio. E ele falou um negócio assim, o jogador de futebol profissional, ele sabe cair do jeito certo. E eu fiquei pensando aqui, eu falei, caramba, como assim cair do jeito certo? E eu parei para analisar, e eu vi que basicamente todo jogador, quando ele toma uma rasteira, ele vai cair, ele tem um jeito de cair, que ele vai cair e não se machuca. Ele pode até, doer, e muitas vezes deve doer pra caramba, mas ele não se machuca mais do que o necessário. E é porque ele tem um jeitinho de cair, um jeito... E no mercado financeiro, você tem que ter um jeito também de perder, você tem que saber que aquilo faz parte do jogo. E uma coisa importante que você falou foi a questão, retomando o que você tinha falado antes, daquele lado sombrio do Carl Jung, que fala bastante, que aquilo pode ser um combustível ao invés de ser algo que vai te segurar. Foi exatamente o que você fez, né? Você teve um dia ruim, que para muitas vezes, para muitas pessoas pode ser o dia que acabou, desisto. Nos 2 dias seguintes, você voltou, usou aquele lado negativo como se fosse algo que te deu um foco total, você voltou como uma águia para o mercado e começou a ver coisas, começou a ver realmente um jeito mais agudo de analisar o mercado, porque você veio de um resultado negativo e você usou aquilo ao seu favor. E muitas vezes a pessoa que tem resultado negativo, ela tem que saber utilizar isso a favor dela também, como um combustível para que ela possa melhorar o resultado. E disso vem muito da inteligência emocional da pessoa. Às vezes a pessoa não tem realmente a capacidade de entender, a percepção de olhar para o resultado como algo, como um observador, e não estar ali dentro daquele resultado, se corroendo, se flagelando, mas olhar como, um resultado, olhar como um olhar analítico mesmo, vamos ver como que a gente melhora isso. E foi o que você fez, você tem um resultado ruim, você se separou, não internalizou aquilo ali, e teve uma abordagem diferente nos dias seguintes. E eu acho que isso falta muito para pessoas que estão querendo ganhar dinheiro no mercado financeiro e infelizmente não conseguem, porque elas se deixam abater demais pelo resultado momentâneo e negativo e deixam de ver o longo prazo. Você fechou o mês com 26 mil reais, mesmo dentro do mês tendo resultados negativos. Imagina se você tivesse desistido naquele primeiro dia, você teria fechado o mês negativo, mas você... Exato. Continuou na caminhada e você deu a volta por cima, e é assim que um trader de elite realmente se comporta. Exato, mestre. E é interessante, você falou do jogador de futebol, ele sabe cair, né? E detalhe, né? Aquilo é um reflexo depois de um tempo para ele. O jeito que ele cai, ele nem para pensar. Ele simplesmente sabe que aquela posição ele não vai se machucar. E o profissional do trader, ele vai saber também agir com o reflexo, falar, cara, parou, aqui não é mais para você. Ou então, até no ganho, para aqui, porque você sabe que se você continuar, a ganância vai te derrubar. Então, a mesma coisa tem que ser reflexo. Para se tornar um reflexo, tem que exercitar isso, tem que praticar até se tornar um reflexo, né? E como é importante realmente querer fazer isso, principalmente depois da perda. Principalmente depois da perda, né? Tipo, perdi aquele dia, foi muito ruim, perdi, não foi legal, tô me sentindo mal. Cara, é esse momento que muita gente entra naqueles comportamentos que são os mais fáceis, né? Culpar o mercado, culpar a plataforma, culpar a corretora, culpar o teclado do computador ou o mouse, ou... enfim, sempre tem algum culpado, né? E ou então, olha, eu sou uma vítima de mim mesmo, às vezes, né? Eu sei porque eu já fiz muito isso, até o ponto que você fala, cara, você conhece alguma pessoa de sucesso que faça isso? Ou que fique na televisão falando, realmente eu não dei certo? E não, essas pessoas, elas assumiram responsabilidade do começo ao fim, e você vê elas falando dos próprios erros, das superações dela, né? Tanto é que superação, na palavra em si, eu sei que é meio chavão, mas é uma superação, né? Então, uma superação é você fazer algo uma ação que normalmente você tem que se esforçar a mais para superar. Então, se levantar de um loss, cara, é uma superação. Você vai ter que fazer uma ação muito maior do que aquela que talvez você esteja habituado a fazer. E para fazer isso, é muito importante dizer isso, é só a própria pessoa que vai conquistar isso. Se ela falar, alguém me levanta daqui, fala, cara, você não vai sair daí se alguém te levantar. Você vai, na verdade, alguém vai te levantar, você vai tomar um tomo pior ainda depois. Porque se você sempre achar que você depende de alguém para se levantar, é porque falta força. E como que eu acho essa força?
justamente naquele lado sombrio que a gente estava falando, só que ao invés de usar na negatividade, usa para o positivo. Essa força está aí. Senão você não sentiria raiva. A raiva é uma força, mas você tem que direcionar ela para o bem, para você, falar, cara, levanta, vai, vamos, levanta, você é forte. O mercado é um lugar de pessoas fortes. O mercado financeiro sempre foi um lugar de pessoas fortes. Fortes de mentalidade, fortes de decisão, fortes de direcionamento de vida, de visão. Então, seja homem, mulher, são pessoas fortes, não interessa. Então, é muito importante entender que, ao decidir entrar nesse caminho, tem que se fortalecer. E por isso que é importante fazer esporte também, mestre. A gente estava até falando aí, né, de corrida e tudo mais, e, cara, o esporte te fortalece. Ele fortalece a mente, ele fortalece o corpo, tudo que vai te fortalecer vai te fazer bem. Então, realmente precisa disso. Se a pessoa tem uma fé, usa a tua fé, só que não, Deus faz isso aqui para mim, não é isso. Deus me dê a força para me tornar essa pessoa forte, né? Realmente você ter a responsabilidade para você conquistar aquele caminho. Seja qual for a fé da pessoa, enfim, né? Ou não tendo fé, ela tem que ser forte igual, né? Exato. Então, é isso. Aí você falou uma coisa muito importante, que é a pessoa cair e ela poder levantar por conta própria, né? E muitas vezes a pessoa fica esperando por algo que aconteça para que ela possa dar a volta por cima. E eu acho que a melhor forma da pessoa dar a volta por cima é ela tendo habilidade e conhecimento e informação correta. Eu acho que quando, até no módulo de mentalidade, dentro da mentoria, módulo 6, o Pablo fala sobre isso, Pablo Marçal. Quando você aprende, você não depende. E no mercado financeiro, ou você aprende ou não tem jeito. Você tem que aprender como que as coisas funcionam. Você tem que aprender a entrar e sair no lugar certo. Você tem que aprender a analisar o mercado de uma forma profissional. E a única forma de você fazer isso é você realmente estudando, é você bebendo das melhores fontes. E só que também não é só isso, né? A gente falou bastante sobre mentalidade e também não é só estratégia. É importante que você tenha uma mentalidade blindada para você poder trilhar essa jornada e saber que obstáculos haverão durante o caminho, existirão, e você tem que ser forte para poder passar por esses obstáculos. Assim como quando o piloto está lá em cima, ele desvia de uma nuvem para não pegar uma turbulência, para não assustar o pessoal, e a gente sabe que isso acontece no mercado financeiro. Não é um caminho reto e liso, mas é um caminho que você pode chegar rapidamente lá se você tiver a rota o certo para você desviar, o jeito de você caminhar, o jeito de você trilhar essa jornada. E o trader de elite em si é aquela pessoa que ela é fortalecida e é empoderada em todos esses sentidos, no sentido de conhecimento, ela é uma pessoa que entende, que tem propriedade naquilo que ela está fazendo, que ela aprendeu realmente como que funciona, é uma pessoa que é inabalável mentalmente, e é uma pessoa que tem a ambição, e no mercado financeiro às vezes as pessoas confundem muito a ambição com ganância completamente errado, que pode e com certeza irá te destruir no mercado. Ganância é um bicho que você não deve brincar, mas a ambição, você tem que ser ambicioso de querer crescer cada vez mais, não querer ficar sempre naquele mundo limitado e querer se expandir, assim como você estava no início lá atrás, em fundos imobiliários, e bacana, é bom ter isso também, ter um tipo de mentalidade bem diversificada, e essa é o terceiro passo do trader de elite, que é abrir o leque de opções. É o cara também não ficar só no day trade, mas o cara ter a visão de longo prazo, é o cara ter a renda fixa, a renda variável, ter os fundos imobiliários, ter as ações, ter o buy and hold, é o cara realmente viver de mercado financeiro. E todas as pessoas que estão lá dentro hoje da comunidade, você é uma das que mais estão inspirando, Jonathan, e o pessoal tá curtindo demais o resultado que você está tendo. Todo dia eu resposto no Instagram, 4 mil reais, 3 mil reais, 12 mil reais, no dia que eu postei 12 mil reais no dia, o pessoal ficou, caramba, que doideira isso. E como que você se sente, cara, quando você tem esse tipo de resultado? Qual que é, porque eu sei, eu já passei desse estágio, eu sei como que é a sensação de você ver, é uma sensação muito gratificante, né, de você ver que deu certo. Você vê que, porra, me esforcei, apliquei, deu certo, e agora daqui para frente vamos continuar dando certo, manter a disciplina. Compartilha com a gente como é a sensação de você ter o resultado que todo mundo quer ter. Cara, depois de tantos lós e pedras antes de estudar, né,
e de me preparar, ou até mesmo quando eu comecei a estudar e ainda não tinha informação, quando você começa a ver gains consecutivos, né, ou dias positivos de lucro, dias de lucro seguidos, você começa a falar, cara, acho que agora eu tô começando a entender. E aí quando eu comecei, e a meta era 150, eu batia 150 e parava, e quando eu parava, realmente eu falava, bacana, segura aí. Depois, quando foi aumentando um pouco e começou a ter esses gains da semana passada, aí foi 1.700, depois, se não me engano, 3.000 alguma coisa, depois 4.000, depois 3.000 de novo, 3.600, acho que foi o último ali. A primeira sensação que dá é que realmente eu entrei numa sintonia de que, cara, é por aqui, segue isso aqui. E dá uma sensação de capaz, eu sou capaz. Uma sensação de, cara, bicho, olha isso, você é capaz. Né? Que foi o que aconteceu em maio também, que eu falei, cara, 16 dias de ganho, cara. É sensacional. Para quem vinha de 20 dias de perda, às vezes, um mês inteiro perdendo. Cara, olha isso, cara. Você mudou completamente a capacidade da coisa, né? E a gente estava falando até da pessoa saber se levantar e tudo mais. Cara, chega ao ponto, eu vou falar uma coisa meio absurda agora, chega ao ponto de você falar assim, cara, eu quero ver eu lidar com um dia de loss. É uma coisa muito louca, aí você fala, porque assim, chega uma coisa, e no final acabou acontecendo o loss depois da semana, e ainda não lidei 100% no sentido do gerenciamento, só que melhorou muito. Eu falo, cara, tava pior quando você perdia. Às vezes você perdia mais, ou perdia com um sentimento pior, né? Ai, que horrível, passava, às vezes, o final de semana, putz, que lixo, que droga, não sei o quê. Hoje não. Né? O último loss, eu falei, cara, beleza, tudo bem, você perdeu. O que dá para ajustar? Isso aqui. Beleza, vida que segue. Jogo, aprendeu. Volta a cabeça para as coisas que funcionam. Abre os diários que funcionaram, por que funcionou, onde você entrou, como você operou, com que tamanho o número de contratos, etc. e tal. Tudo isso faz total diferença de você revisitar o teu sucesso, né? Então, é até engraçado, cara, é meio absurdo falar isso. Não é que eu queria loss, ninguém quer loss. Só que é muito nítido que uma pessoa que, quando ela tem uma determinação, ela já não enxerga mais os obstáculos como sendo problemas, elas enxergam como sendo mais uma forma de catapultar elas na direção certa. É mais um empurrão. Por quê? Porque foi aquele loss de maio, que foi o maior que eu já tive, e me machucou muito no dia, era uma segunda-feira, me fez uma terça, na quarta eu vi que nem um bicho pro mercado e deu certo. Deu certo porque eu falei, cara, usa o que você aprendeu. E deu certo. E até parece meio vingança, né, da segunda-feira ter dado mal. De certa forma, não vou dizer que não foi, mas a questão veio dentro de mim uma sensação de você é capaz, então faz aquilo que você é capaz. E dali para frente eu mantive isso. Então, a sensação de ganhar é maravilhosa, né? Você sabe que é dinheiro, todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa do dinheiro. Mas o maior benefício, ele é a sensação de estar capaz de fazer aquilo, né? De estar numa condição capaz e de saber se levantar de um tombo. Então, esse talvez seja o mais legal. Assim, fala, putz, cara, que massa, eu consigo, né? E é um aprendizado, Eu falo isso porque é sempre contínuo, você não vai parar de aprender nesse mercado. Né? Eu acho que hoje você ser trader, e principalmente um trader de elite, você, cara, você tá na sua melhor performance, você se sentir realmente, você está no seu pico de performance, de técnica, de habilidade, de mentalidade, de conhecimento, e realmente é uma sensação, exatamente como você falou, você se sente muito capaz, você se sente empoderado, e eu sempre me senti assim, principalmente no mercado norte-americano, que foi lá que eu comecei, né, e as ações do mercado norte-americano, às vezes, quando você tá investindo em ações lá fora, e aí você começa a conversar com outras pessoas, e a pessoa fala, não, o que você faz? Aí você fala, pô, sou investidor, hoje comprei a ação tal, e é uma sensação diferente, de porra, pra falar a verdade, eu me senti até mais inteligente, cara, porque é engraçado isso, sabe? Porque, tipo,
Pô, Cara, mas gente, tá ligado? Mas é louco isso, porque assim, por muito tempo eu achava que era algo impossível, né? Que era algo para, sei lá, para gênios, né? Até na série Billions, lá que eu sou fãzaço também da série, sou alucinado, tá passando aí nas nova temporada. Até naquela série lá você vê tipo, a galera que são os chefes, são os gênios, né? Os caras, fórmulas mágicas e sei lá o que os caras manjam tudo, né? E depois de um tempo você começa a descobrir que esse potencial de trader, ele está dentro da pessoa se ela se propõe a despertar esse potencial, né? Tudo é assim, na verdade. Tudo a pessoa tem que falar, cara, eu posso e vou fazer. Ninguém chega em lugar nenhum sem despertar nela essa coisa. E cara, é realmente essa sensação, né, de que você tem nas tuas mãos o poder de você fazer dinheiro, que é uma coisa muito desejada, o dinheiro em si, né? Por isso a importância de ter cuidado consigo mesmo, muito cuidado, porque a primeira coisa que vem é aquela sensação de eu vou fazer o dinheiro, né? Eu quero esse dinheiro, e tu fala, bicho, você tem que ter algo muito maior do que o dinheiro em si, né? Tem que ter a sua visão de vida, tem que ter a pessoa que você zela, né? Porque todo esse poder ele só vai ser bem utilizado se tiver uma ética e uma moral por trás que seja muito sólida, muito sólida. Senão, é mais uma forma de você tiranizar você mesmo, né? Se a pessoa vai atrás disso da forma, pela ganância e essa coisa toda, ela vai se tiranizar e pode realmente ser uma coisa prejudicial para ela em qualquer área da vida dela. Não precisa ser no day trade, pode ser qualquer outra coisa. Por isso a importância de se manter humilde com você, né? Nem parecer humilde para os outros, né? Eu mesmo sei que tem muita gente que não me acha humilde, tudo bem. Eu sei que eu preciso ser humilde comigo. Eu preciso olhar para mim e falar assim, cara, saiba que você não sabe as coisas e saiba que você tem que se dedicar para aprender certas coisas e que você vai tomar pancada até aprender. Eu tinha um professor de guitarra que falava a seguinte frase para mim, cara, eu nunca esqueço isso. Ele falava assim, Jonathan, faz um exercício aí que eu te mandei. Aí eu fazia. Aí ele falava assim, cara, eu vou te falar uma coisa. Se você não se sente um retardado fazendo exercício, você não está aprendendo nada. E, cara, aquilo foi muito... É verdade. Eu só estou repetindo uma coisa que eu já sei, se eu não estou me sentindo... Se eu estou fazendo super bem, não é aquele exercício que eu estou fazendo, que eu deveria estar fazendo. Eu deveria estar fazendo algo que eu ainda não sei, para melhorar. Então, no day trade, é natural que a pessoa fale, pô, eu não sou bom, eu sou ruim, isso aqui. Como qualquer outra coisa na vida. Tudo é difícil até se tornar fácil, né? Basicamente isso. Exatamente. Tudo é difícil até se tornar fácil. E pode se tornar fácil se você tiver o comprometimento, disciplina e, acima de tudo, o que a gente falou lá no início, cara, você tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão de iniciar essa jornada e realmente querer chegar no final dela. Porque é muito fácil desistir. Desistir é a coisa mais fácil que tem. Muitas vezes até... te dá um alívio você desistir muitas vezes. Mas a sensação de você chegar lá no final e você, porra... É uma sensação muito boa. E, cara, é muito louco isso, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo a galera de lá de dentro da comunidade, você também repostando resultado, eu fico realmente muito feliz e esse é o primeiro episódio do podcast Trader de Elite. E para você, Jonathan, o que significa ser um trader de elite, cara? Ser um trader de elite, para mim, significa ser a minha melhor versão, dentro do mercado financeiro, construir a pessoa que é apta a ter as capacidades, tanto técnicas quanto mentais e emocionais, para realmente construir uma carreira sólida dentro do mercado financeiro. Show de bola. E a gente sabe que a mentoria em si é um grupo bem fechado e que lá para julho, metade de julho, a gente vai abrir as inscrições. E você que está lá dentro, qual que é a visão que você tem lá de dentro da mentoria, do treinamento fechado, que você tem a falar para a galera que não participou lá em abril e não ficou para trás lá no conteúdo? Pô, a galera vai achar que eu sou puxa-saco e de certa forma sou, né? Vão ter razão. Bicho,
melhor treinamento que eu já fiz na minha vida. Eu não tenho como questionar isso por vários motivos, tá? O primeiro é justamente a qualidade do material em termos de informação e utilidade. Todo mundo, os adultos, eles só aprendem coisas que eles vão usar. Se você joga para um adulto informações que eles não utilizam, esquece, aquilo lá já apagou da memória da pessoa. O teu treinamento, eu quase não tenho que anotar. Na verdade, eu não anoto nada, mas é que é o meu estilo de aprendizado. Tem gente que precisa anotar, é bacana. Só que eu não anoto, cara, porque eu vejo aquilo e falo, cara, tá muito nítido o que é para ser feito. Muito claro. A quantidade de informação é perfeita. Você repete 1000 vezes as coisas que funcionam, exaustivamente, cara, olha isso aqui, e repete, e você entra no mercado e só repete aquilo, vai dar certo. A qualidade, o suporte, bicho, é perfeito, é muito, muito bom. Como eu já eu disse uns vídeos atrás, cara, já fiz treinamento de tudo quanto é coisa na minha vida, eu já fui instrutor e professor de todo quanto é tipo de treinamento, dei muita aula de inglês também, em escola, já fui, isso quando ela, antes de entrar para o mercado de trabalho, tinha 16, 18 anos, já estava dando aula de inglês, trabalhei montando materiais, etc e tal. Cara, já fiz curso de tudo que você imagina. E esse é o melhor curso que eu já fiz na minha vida. É o melhor curso que eu já fiz na minha vida pelo conteúdo, pela qualidade e pela utilidade em toda a gama possível que o mercado precisa, né? Desde a mentalidade, a parte técnica e tudo mais. Então, cara, queria parabenizar demais tudo que a equipe, todos vocês têm feito. E para a galera que futuramente queira realmente fazer, se pergunte se ao invés de o preço ser um obstáculo, se de repente aquilo não é um investimento na sua vida, um investimento real para que você possa fazer uma transformação real na tua vida, não só financeira, mas como a pessoa que você vai se tornar quando você se determina a tomar essa direção. Show de bola, cara. Fico muito feliz quando eu vejo que realmente está ajudando e esse é o objetivo, né? Porque no final das contas, se for ruim, todo mundo vai ficar comentando e ninguém gosta de também investir em algo que não dá retorno, né? E quando eu vejo que você entrou em abril e em maio você ganhou 25 mil reais, é realmente um orgulho que eu tenho. Fico muito feliz com a galera lá de dentro e com você também em especial, até porque a gente já trocou várias ideias em outros momentos. E é isso aí, cara. Eu te agradeço muito por você ter participado do primeiro episódio, a estreia do podcast Trader de Elite. Tenho certeza que você vai estar aqui em outros episódios também. E vamos junto, Jonathan. Rumo à Elite sempre e vamos que vamos, cara. Muito obrigado. Vamos que vamos, irmão. Obrigado por tudo. E até mais.